A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais brutais e marcantes da história moderna. Apesar de os Estados Unidos contarem com um enorme poderio militar, a resistência vietnamita, liderada pelos Vietcongs, conseguiu igualar as forças através de estratégias engenhosas, entre elas, o uso de armadilhas mortais. Essas armadilhas não eram apenas ferramentas de destruição, elas tinham como objetivo causar terror psicológico e desmoralizar os soldados inimigos. Feitas com materiais simples, muitas vezes disponíveis no ambiente local, elas transformaram o terreno hostil do Vietnã em um campo minado natural, repleto de perigos invisíveis. Hoje, vamos explorar algumas das armadilhas mais letais usadas nesse conflito e como elas desempenharam um papel crucial na resistência vietnamita. O terreno onde a guerra foi travada era um dos principais aliados dos Vietcongs. Florestas densas, pântanos e montanhas dificultavam a movimentação das tropas americanas. Os Vietcongs dominavam o território e conheciam cada centímetro de suas terras, usando essa vantagem para criar engenhocas macabras e efetivas. Entre as armadilhas mais simples, mas extremamente mortais, estavam as punji sticks, ou estacas de bambu afiadas. Essas estacas eram posicionadas em buracos cobertos com folhas ou instaladas em estruturas móveis que atingiam áreas específicas do corpo dos soldados. Para potencializar o dano, as pontas eram frequentemente embebidas em fezes, veneno ou substâncias tóxicas, causando infecções graves nos feridos. Embora fossem simples de fabricar, essas armadilhas tinham um impacto devastador, muitas vezes incapacitando os soldados que ficavam fora de combate por semanas ou meses. Outro tipo de armadilha muito utilizado era a explosiva. Os Vietcongs reutilizavam munições e granadas não detonadas, muitas vezes deixadas pelos próprios americanos, para criar dispositivos improvisados. Minas terrestres acionadas por pressão ou por fios de disparo eram comuns e frequentemente colocadas em trilhas usadas pelos soldados. Entre as mais temidas estava a Bunsen Bet, uma mina que saltava ao ser ativada e explodia na altura da cintura, espalhando estilhaços letais por uma área ampla. Essas armadilhas não apenas feriam ou matavam, mas também instigavam o medo constante nos soldados, que eram obrigados a caminhar com extremo cuidado, temendo que qualquer passo pudesse ser o último. As armadilhas por gravidade eram outro recurso engenhoso utilizado pelos Vietcongs. Baldes cheios de pedras, veneno ou materiais cortantes eram posicionados acima de portas ou passagens estreitas e caíam sobre os soldados ao menor toque. Essas armadilhas eram simples de montar, mas extremamente eficazes, aproveitando a surpresa para causar ferimentos graves. Esse mesmo princípio era aplicado em armadilhas que combinavam gravidade com estacas pontiagudas, atingindo o inimigo com precisão letal. Além do que estava acima da terra, havia outro componente estratégico que se destacava: os túneis subterrâneos. Os Vietcongs construíram uma extensa rede de túneis, que não apenas servia como abrigo e rota de fuga, mas também como palco para emboscadas e armadilhas. Dentro desses túneis, soldados inimigos enfrentavam desafios ainda mais perigosos. Armadilhas como a porta de escorpião, uma tábua com pregos que caía sobre a vítima ao menor movimento, eram comuns. Além disso, os Vietcongs utilizavam animais venenosos, como cobras, que eram estrategicamente posicionados para atacar qualquer intruso. Esses túneis tornavam a guerra subterrânea tão perigosa quanto a que acontecia na superfície. O impacto dessas armadilhas ia além dos danos físicos. Os soldados americanos viviam em um estado constante de tensão, pois o inimigo parecia estar em todos os lugares, até mesmo no chão que eles pisavam. O medo de ser surpreendido por uma armadilha criava uma pressão psicológica intensa, que afetava diretamente o desempenho e o moral das tropas. Muitos veteranos de guerra relataram como esse sentimento de vulnerabilidade constante os marcou para o resto da vida. A guerra não era travada apenas com balas, mas também com a mente.
A genialidade das armadilhas usadas pelos Vietcongs é um reflexo de sua determinação em resistir a um inimigo muito mais poderoso. As armadilhas da Guerra do Vietnã são um testemunho da engenhosidade e da resiliência de um povo que lutava contra todas as probabilidades. Embora sejam lembradas por sua crueldade, elas também simbolizam a criatividade e o espírito de resistência em um dos conflitos mais sombrios da história. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo e quer explorar mais histórias surpreendentes da história mundial, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!